noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu convido os irmãos a estarem abrindo o Salmo de número 133. Salmos de número 133. A excelência da união fraternal. Salmos de número 133. Amém? A palavra de Deus fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Como é bom e agradável ver unidos os irmãos. Vamos orar nesse momento? Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus, de estarmos juntos aqui na Tua casa, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, Deus. Nessa noite friozinha, Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor aquece o nosso coração, ó Deus. O Senhor tem estado conosco, tem cuidado de nós, e que nosso Deus possamos sair daqui diferente, ó Pai, de como entramos, ó Deus. Nós temos certeza que o Senhor mesmo vai operar nessa noite, Deus vai mostrar, Deus, para nós a Tua palavra, o que Tu queres de nós, ó Deus, e somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem estado conosco, Papai querido, e nós convidamos o Senhor para estar neste lugar, Espírito Santo. Tenha total liberdade para agir, vem mesmo, ó Deus, se manifestar, ó Pai, nessa noite, Pai, que nós possamos sair daqui renovados mesmo, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua unção, Deus. Obrigado, Papai querido, nós entregamos, ó Deus, esse culto diante do Senhor, esse tempo, Deus. Abençoa a vida de cada um que entrou neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus, a família de cada um, ó Deus, aquele que porventura entrou preocupado com algum problema, nervoso, ó Deus, angustiado, que o Senhor mesmo, que Teu Espírito Santo possa refrigerar a alma, Deus, em nome de Jesus, e sair daqui mesmo, ó Deus, leve, Pai, livre mesmo, ó Deus, com o manifestar da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Amém. Convido o presbítero Hamilton para estar nos ajudando. Irmãos, eu queria uma sugestão de hino. Eu não escolhi nenhum. O presbítero Ageuzinho está com um cara que vai falar um ali. 182? Então, o hino de número 182. Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos unem no Senhor, ao mesmo trono além, vão nossas petições, pergunto conciliador também dos nossos corações, aqui do bem comum, tristezas e prazer, em Cristo somos todos um, este o seu querer. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão, havemos de gozar. Mais um? 292. Como foi para o céu Jesus Cristo a viver,
42. Senhor, nós entregamos a Ti nesta noite esses louvores, que eles cheguem a Ti, Senhor, como aroma suave, como fruto, ó Deus, da nossa adoração a Ti nessa noite, que as nossas vidas estejam sendo colocadas diante do Senhor. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra agora na vida do presbítero Rodrigo. Trata conosco nessa noite, Senhor, e abençoa cada vida que aqui chegou. Assim pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Convido os irmãos a estarem abrindo comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 11. Amém? Todo mundo achou? A necessidade de vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa.
Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando um capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Esse texto é um alerta, né, de Paulo, da volta de Jesus. Mas hoje, nessa noite, eu não vou falar necessariamente sobre isso também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse último versículo, versículo 11. Que fala, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu peguei essa palavra na linguagem de hoje, que diz assim, portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. A gente vai falar um pouquinho hoje, encorajando-vos uns aos outros. Nós estamos vivendo num tempo bem difícil. Agora, em especial aqui no Brasil também, né? Como vocês têm visto e sentido. Muitas coisas envolvendo crise, dificuldades, problemas. E nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos nos encorajar uns aos outros, nos ajudar, caminhar juntos, animarmos uns aos outros, andarmos de mão dada. Porque nós vemos que, infelizmente, o mundo tem ganhado muitas pessoas, tirado muitas pessoas da igreja. Hoje a gente vê, eu tenho certeza que vocês também olham lá para fora e veem muitos que às vezes na época de adolescente, jovem, eram parceiros aqui, eram irmãos. E hoje estão lá, afastados, longe. E o que está levando isso? Muitas vezes é a falta de culpa nossa, nós cristãos que estamos aqui. Porque estamos deixando a desejar, muitas vezes, de compartilhar, de nos alegrar, de animar. Muitas vezes entramos com palavras ríspidas, julgamos, apontamos o dedo, e a pessoa acaba se entristecendo, se decepcionando e se afastando da casa de Deus. Nós vivemos infelizmente, nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje uma crise familiar muito grande, uma perca de identidade. Tem um estudo que eu até li outra vez que a gente foi ministrar a palavra, que fala que hoje numa classe de escola 70% das crianças são filhos de pais divorciados. 70%. Então a gente está vivendo num momento muito complicado, onde infelizmente as crianças, os adolescentes, estão crescendo sem uma identidade de pai, sem uma identidade de mãe. Então o que acontece? Cresce sem uma identidade própria. E quando eles não têm apoio na igreja, eles vão procurar apoio em outro lugar. Infelizmente. Eu trouxe um dado muito interessante para vocês verem, que é algo super recente. Aconteceu agora, dia 3 de junho, em São Paulo. A 22ª parada LGBT. Irmãos, juntou mais de 3 milhões de pessoas que estão com a sua identidade corrompida. Não sabe se são homens, não sabe se são mulheres. 3 milhões de pessoas. E se assuste, 30% dessas pessoas são evangélicos desviados. Então aí que a gente pensa, será que não tem alguma coisa errada? Será que nós temos feito a nossa parte? E o triste, pessoal, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu até me assustei. O nome da parada que eles deram, Poder para LGBT.
nosso voto, nossa voz. Então eles estão se impondo, eles estão crescendo, nós não estamos nos ajudando, nos encorajando, e eles estão se encorajando um ao outro. E muitas vezes eles estão encorajando pessoas daqui. Então eles tiram essas pessoas daqui, que muitas vezes nós não aceitamos, nós desprezamos, e lá não, lá eles aceitam. Eu peguei 3 testemunhos de pessoas que participaram dessa marcha, que eles chamam, né? Uns chamam marcha gay, enfim, essa parada LGBT, que fala, eu achei bem interessante. Uma moça chamada Jaqueline, ela falou assim, ó, é a primeira vez que venho, estou achando legal e seguro para trazer os filhos. Até agora não vi nada de errado. Então aí você vê o impacto disso. Não sei se vocês chegaram a ver alguma reportagem, alguma coisa, mas as mulheres andam sem roupa, os homens andam todos também sem roupa, com fio dental, e daí para coisa pior. Um beijando na boca do homem com o homem. Então essa moça, Jaqueline, falou que não viu nada de errado. Outra, já vinham mais 6 vezes, acho. Sempre venho com minha filha, Monique. Eu a trouxe desde que ela tinha 1 ano de idade. Agora está com 5. Não escondo nada dela. Se ela não vir essas coisas comigo, vai ver sozinha. E acho importante que ela veja e saiba que isso tudo é normal, que são pessoas normais. Então, outra tristeza, né? A gente que tem filho, eu imagino, levar a Micaela, né, numa dependência dessa, é constrangedor. O que ela vai pensar, né? Ué, mas homem com homem, beijando, pelado. Então, mas é isso que o mundo está colocando na cabeça das pessoas. E por último, a Thaís, uma moça falou, eu vi uma moça com os peitos muito bonitos de fora, numa boa. Tem muito respeito aqui. É algo super respeitável, né? A gente vê isso. Então, outra coisa que entristece muito o coração de Deus. E nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Nós precisamos nos despertar em relação a isso. Então, essa é eu citei esse exemplo para vocês entenderem um pouquinho da crise familiar que nós estamos vivendo. Infelizmente, é muito triste isso. E nós precisamos nos levantar, né, contra isso, defender, como falam, chamar a gente de conservador é defender a família, pai, mãe. Então, nós somos conservadores, nós precisamos defender isso. Isso é base bíblica, isso é a vontade de Deus para nós. Claro que nós não vamos desprezar as pessoas, pelo contrário do que nós estamos falando aqui. Nós vamos estar junto, acompanhar, dar o amor que eles precisam para não se desviar desse caminho. Às vezes, muitos revoltados, né? A época que eu dei aula, tinha um menino que estava no canto, assim, eu vi que ele estava com o olho vermelho, ele estava realmente chapado, né? E acontecendo a aula, eu vi que ele se debruçou e parou de prestar atenção na aula. Daí eu expliquei a matéria e tal, e de repente eu fui andando e parei do lado dele e falei, daí fulano, beleza, cara? Parece que você está meio... Daí, professor. Eu vi que ele estava, né? E comecei a conversar com ele. E aí ele falava, ele me contando, né? Começou a aguar o olho dele, ele falou que a mãe dele apanhava todo dia do pai dele. E a droga foi algo que ele achou como modo de socorro. Então ele falou, eu fumo, eu esqueço de tudo, eu fico numa boa. Esse é um dos casos, de vários casos que a gente tem visto, e muitas vezes, pessoal, está do nosso lado. Muitas vezes está no nosso trabalho, está no nosso ambiente de convívio. E nós acabamos esquecendo, ou às vezes a gente vê isso, e ao invés de você encorajar essa pessoa a buscar Cristo, você aponta o dedo para ela. Ah, maconheira, tem que se ferrar mesmo. Essa aí é da vida, essa aí sai com todo mundo. E a gente não dá o abraço verdadeiro, a gente não dá a atenção necessária. Ontem, não sei mais qual dos irmãos participaram das células, mas ontem foi falado algo super interessante, que é algo maravilhoso que vem da parte de Deus, graça. E nós sabemos que a graça de Deus é algo maravilhoso.
Então, independente da circunstância da pessoa, a graça de Deus alcança essa pessoa. Independente se ela pode ser a pior pessoa do mundo, a graça de Deus alcança a pessoa. Então, todos nós precisamos entender isso. E saber amar essas pessoas, né? No nosso dia a dia, demonstrar isso. Eu estou falando, pessoal, um pouco também para as pessoas de fora, mas muitas vezes isso aqui dentro da igreja. É tão fácil a gente falar do irmão, né? É tão fácil a gente criticar um irmão, julgar um irmão, mas quantas vezes você orou por aquela pessoa? Quantas vezes você foi visitar ela, você abraçou? Aí que está a diferença, né? E outra crise que nós estamos vivendo, pessoal, é uma crise financeira no Brasil. E também no mundo, mas no Brasil, nesse momento, maior. Tem um psicólogo que ele fala que a crise financeira causa no homem um profundo e letal desânimo. Então, a crise financeira, ela acaba, né, com o homem. Ele não consegue pensar, ele fica desanimado com todas as coisas, a família começa a perder valor, tudo acaba perdendo sentido. Porque, principalmente para o homem, né, que tem esse peso nas costas de sustento. Então, quando dá mediante uma crise financeira, querendo ou não, o desânimo pega a pessoa. E entrando nisso também, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos estar junto, andando de mãos dadas, de braços dados, caminhando um com o outro, compartilhando. Porque uma palavra de conforto faz toda a diferença. Encorajamento é o antídoto mais eficaz no contra-ataque e a infecção do desânimo. Por isso é essencial nos muitos relacionamentos do corpo de Cristo. Então, encorajamento, que é você dar uma palavra de coragem, de ânimo, vamos lá, estamos juntos, você vai conseguir, vai passar. É o antídoto mais eficaz contra o desânimo. Então, às vezes, algumas poucas palavras podem fazer a diferença. É provável que você nunca tenha feito esse pedido a alguém, mas se pudesse falar a verdade, diria que está tremendamente necessitado de um sorriso, uma palavra de consolo, um carinho especial. Muitas vezes a gente, por que não, que somos cristãos, quantas vezes você se pega sozinho, tão desanimado, mediante você descobrir uma enfermidade, mediante, como nós falamos aqui, uma situação financeira, mediante um problema familiar. Quantas vezes a gente se sente tão abalado? E às vezes quando você vai, eu vou conversar com aquele irmão, você vai conversar com ele e às vezes, ao invés de você receber uma palavra de apoio, de encorajamento, é o contrário, né? E isso entristece muito o coração de Deus. Eu peguei uns exemplos aqui até aqui de falta de encorajamento. É tão interessante isso, pessoal, que às vezes até de pais para filhos isso influencia. Tem uma moça de 18 anos chamada Cristina que ela fala assim: meus pais nunca me elogiam, só criticam. E o que eles falam me machuca tanto. Eles dizem que eu sou gorda, que eu sou infantil e que nunca vou tomar jeito. Por isso eu choro muito e não tenho vontade de conversar com eles. Eu me sinto um lixo. Esse é um. O outro é um rapaz chamado Rubem. Eu sempre achei que não servia para nada, mas uma vez eu estava trabalhando no campo com um ancião e ele percebeu que eu não estava bem. Contei para ele como eu estava me sentindo e ele ficou me ouvindo. Daí ele me lembrou das coisas boas que eu estava fazendo. Ele também me lembrou das palavras de Jesus, que cada um de nós vale mais do que muitos pardais. Eu sempre penso nesse texto e ele ainda mexe muito comigo. As palavras daquele ancião fizeram toda a diferença. Então, nós precisamos ter palavras doces, palavras que de boa, de encorajamento, que influenciam, não palavras que desanimem, que deixem tristes, né? E às vezes até por uma própria maldição. Às vezes a gente se vai corrigir um filho, você fala, você é, ou você, isso aí é coisa que tudo que influencia. E às vezes a pessoa cresce dessa forma. Você não vale nada, você não vale. Se você que é pai e mãe profetiza isso para a tua filha, ela não vai valer nada mesmo. Mas um exemplo, voltando, né? Isso foi só um exemplo que infelizmente acontece.
Mas nós precisamos não aceitar isso, né, no nosso meio, nós como cristãos. Pelo contrário, fazer a diferença na vida do nosso próximo, com palavras doces. Até domingo, no culto, o pastor falou, você é uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto? As pessoas querem ficar ao teu lado? Onde você chega, as pessoas se sentem bem ao teu lado? Então nós precisamos ser essa pessoa que anima, que ajuda os outros. Deus, ele ministra em nós para nós ministrarmos com o próximo. O propósito de Deus é ministrar ao seu coração ou usá-lo para encorajar os outros. Deus é para nós o que somos para nossos filhos. Ele é a nossa rocha, refúgio, proteção. Ele é quem nos ergue a cabeça quando estamos cabisbaixos. Ele se aproxima de nós na angústia, abraça-nos, conforta e anima. Enxuga nossas lágrimas, enfim, ele é o Consolador. João, no capítulo 14 a 16, Jesus identifica o Espírito Santo como Consolador. Então, eu achei bem interessante, porque, na verdade, primeiro, Deus, ele vem e nos ministra. Deus nos consola. Deus nos prepara para que nós possamos manifestar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu achei algo tão interessante que Jesus identifica o Espírito Santo como Consolador. E a palavra consolador em grego, ela significa parakaleo. Parakaleo. Daí, para quer dizer ao lado de, e aleu, chamar. Então, chamar ao lado de, para apoiar, sustento. Então, o Espírito Santo, ele nos apoia, ele nos sustenta, ele nos governa, ele cuida de nós. Esse é o significado da palavra consolador. Então, quando Jesus ele deixou o seu Espírito Santo aqui, ele deixou como consolador para nós, para nos apoiar, para nos cuidar, para nos sustentar. E quando ele passa isso para nós, nós precisamos repassar isso para o nosso próximo. É interessante outra coisa, que na época em que Jesus viveu, na época de Jesus, essa palavra era usada como termo técnico para descrever um advogado numa corte grega. Alguém designado para apoiar e defender o acusado. Com o passar do tempo, esta palavra passou a significar alguém chamado para ajudar, aconselhar, sustentar, apoiar e encorajar. Esta é uma das grandes obras do Espírito Santo em nossa vida. Então, essa palavra que ele está dizendo, que é a palavra de consolador, que é o parakaleo, em grego. Em grego mesmo. Então, é uma palavra que era utilizada na corte grega, através dos advogados, como alguém que defende tua causa, que luta por você. Essa é a função do Espírito Santo. E essa é a função nossa, mediante o nosso irmão. Então, nós precisamos fazer isso, fazer a diferença. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, de uma pregação do Marcos Feliciano nos Gideões. Eu achei ótima essa pregação do Marcos Feliciano. Apesar de não ser tão fã dele assim, mas dessa em específico eu gostei demais. Até compartilhei lá no Facebook, não sei se alguém de vocês chegou a ouvir. É meio que um testemunho dele, que ele conta que quando ele era líder dos jovens, ele se achava o máximo dos máximos em santidade. Eu sou o cara. Eu não peco, eu sou bonitinho, eu não namoro, eu não faço nada de errado. Então, e no grupo de jovens da igreja dele, tinha 2 moças que participavam, que saíam do grupo de jovens e iam para a balada. Então, todos os jovens ali sabiam que isso acontecia, e eles queriam, de toda forma, denunciar isso para o conselho da igreja. E o Marcos Feliciano ficava louco, porque ele não conseguia provas em relação a isso. E para você fazer alguma coisa com alguém mediante numa igreja, num conselho, alguma coisa, você tem que ter provas, né? E daí o pastor chegou para ele e falou: Marcos, infelizmente eu não posso fazer nada com essas meninas, porque a gente não tem prova e tal. Sabe, o Marcos, daí ele conta que ele se juntou com mais 2 ou 3 irmãos crentalhões lá, que ele brincou, e eles foram fazer uma tocaia. Eles foram para frente do clube de madrugada, com a maquinona fotográfica. E não deu outra. Quando as moças estavam saindo do clube lá, com um namorado, tudo, ele fotografou. Aí ele revelou aquelas fotos e tal, e levou novamente para o pastor, falou: aqui, pastor,
Aí ele brinca que nesse dia ele deu glória a Deus como nunca tinha dado na vida. Agora pegamos. Ai, que gostoso, agora eu estou com a prova aqui. E levou para o pastor. Chamaram as meninas e deram na igreja de assembleia, não lembro como é que chama, mas deixaram elas de lado, né? Colocaram elas no banco. E aí ele conta, emocionado, que a partir daquele momento, as meninas nunca mais pisaram na igreja. Nunca mais. E aí ele conta que hoje, um tempo atrás, ele foi visitar as meninas. Uma ele bateu na porta, saiu com uma renca de filho. E aí ele conta chorando que ele, ao invés dele abraçar, dele estar junto, orar, ele apontou o dedo e julgou e massacrou as meninas. E elas saíram da presença de Deus. E muitas vezes a gente tem feito isso. Muitas vezes infelizmente, a gente tem feito isso. 4 motivos que existem que nos devem impulsionar e exercer o ministério do encorajamento. Primeiro, o encorajamento glorifica a Deus. Ora, isso em Romanos 15, 5 e 6. Ora, ó Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, o Deus de paciência e consolação, que é o que nós vimos, o Espírito Santo, vos conceda o mesmo sentimento para uns com os outros. Então, esse sentimento de misericórdia, sentimento de apoio, de sustento, isso nós precisamos ter um com o outro. Isso é uma coisa que glorifica a Deus, está na sua palavra. 2, o encorajamento é uma ordem de Deus, que é o texto que a gente leu inicial. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Deus está falando, caminhe junto. Ande junto. Precisamos nos andar junto. Esta é uma das maiores tarefas da igreja. A igreja deveria ser hospital para os feridos, angustiados, discriminados, desajustados e desanimados. Deus sabia que necessitaríamos desse ministério, por isso deu a ordem: encorajai-vos uns aos outros. Então, infelizmente, muitas vezes a gente tem pisado na bola em relação a isso. Nós temos deixado de lado esses irmãozinhos que às vezes nos entristecem com algumas coisas, ao invés de nós abraçarmos, nós apontamos o dedo, né? Nós julgamos. A coisa mais gostosa para crente que gosta de julgar é se reunir numa rodinha de crente e descer a lenha naquele outro crente que está em pecado. Você já viu isso? E sabe como entristece o coração de Deus isso? Porque talvez essa pessoa que a gente está falando e apontando o dedo, os pecados delas são só diferentes dos nossos. Todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos da graça de Deus. E quando você demonstra esse amor, esse carinho, irmãos, não tem a quem não aceite esse amor. Porque a pessoa ela se sente amada, ela se sente... Eu lembro uma vez, num acampamento, que tinha um rapaz, não vou citar o nome dele, porque vocês devem conhecer ele, com certeza, né? E na época ele era considerado aqui na cidade meio assim, largado, usuário de drogas. E a gente, na época, a gente convidou ele, uma turminha, e ele foi lá no Pentecostes, de repente ele apareceu do nada lá. Não lembro se de moto, assim, porque ele foi sem com ninguém, foi sozinho. Quando ele chegou lá, foi uma surpresa, porque, nossa, o fulano de tal está aí, moçada. Opa, chegou o cara aí e tal. E eu lembro que, na época, quem estava ministrando para os jovens era aquele pastor Claudio Miro, não sei se vocês lembram dele. E esse pastor Claudio Miro, ele foi em direção, esse rapaz estava de preto e tal, foi em direção a ele, deu um abraço nele, bem apertado, e falou, seja bem-vindo e tal. Depois desse dia, esse rapaz começou a ir na nossa igreja, começou a se converter naquele retiro e tal.
E eu conversando com ele depois, um dia ele falou, Rodrigo, o que me converteu foi aquele abraço. Onde eu entendi Jesus foi naquele abraço. Então, algo às vezes tão pequeno que nós podemos fazer com o nosso próximo, nós não fazemos. Ah, não, imagina, eu vou abraçar aquele cara ali, de jeito nenhum. O cara está fedendo cigarro, o cara está fedendo bebida, o cara está... Não, de jeito nenhum. Eu aqui tudo bonitinho, não vou de jeito nenhum. E às vezes é algo que faz a diferença. É isso que às vezes a pessoa está precisando, de um abraço. Mas nós não conseguimos descer o nosso patamar de santidade para conviver junto com essas pessoas. O encorajamento, ele evita o endurecimento do coração. Como é fácil alguém endurecer-se pelo engano do pecado e cair na armadilha de Satanás. Uma palavra de encorajamento fortalece, anima. A tendência do homem é ser crítico, áspero e impaciente. Salomão disse, a morte e a vida estão no poder da língua. Temos usado palavras de vida para retirar alguém do caminho enganoso, preparado pelo diabo? Então, nós temos usado palavras de vida para tirar a pessoa do caminho enganoso? Ou nós temos usado palavras ásperas, críticas, e levado com que a pessoa fique mais revoltada ainda e se afaste da presença de Deus? Uma coisa que eu queria deixar bem claro, que eu não estou falando que a gente vai apoiar o pecado da pessoa. Claro que não. Mas nós precisamos ser o irmão da pessoa no momento que ela precisa. Amoroso, carinhoso. Ai de nós se Jesus, no momento de dificuldade e pecado nosso, se Jesus fosse áspero, vingativo, crítico com as nossas vidas. Jesus, ele morreu por nós, pelo pior dos pecadores, ele morreu naquela cruz. E nós precisamos entender isso mediante as circunstâncias e fazer a diferença, né? Caminhar junto, amar. Eu estou falando isso, estou pregando para mim primeiro, pessoal, tá? Estou falando isso para mim também. A gente precisa fazer a diferença. A gente convive dia a dia com pessoas que não são cristãs, ou muitas vezes cristãs também. E a gente olha tanto para o nosso ego. Ontem, na célula, uma das perguntas mexeu comigo. Depois ficou me incomodando isso. Até depois em casa eu fiquei pensando. Que estava falando da graça, e a pergunta falou, daí no final a pergunta falava assim, como você tem sido gracioso com as pessoas ao teu redor? E daí na hora lá a gente respondeu, né? Cada um... Mas depois eu fiquei pensando, será que eu tenho sido gracioso com as pessoas ao meu redor? Eu tenho corrido tanto atrás de... eu preciso de fazer a farmácia andar, eu preciso trabalhar, eu preciso criar meus filhos, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, correr. Mas em que momento que eu tenho sido gracioso com as pessoas ao meu redor? Às vezes um irmão que faz horas passando dificuldade, às vezes um irmão que trabalha comigo, que às vezes está com problema. Que Cristo que eu tenho demonstrado. Isso depois me incomodou muito. Porque Deus, ele é tão gracioso para conosco, né? Para com as nossas vidas. De uma forma imensa, indescritível. E nós, como temos sido graciosos, né, com os que estão ao nosso redor? O encorajamento edifica o espírito do homem. Perdoai-o e confortai-o. Ao encorajarmos, trabalhamos com pedaços de uma vida quebrada, tal qual o oleiro quando refaz o vaso partido. O encorajamento oferece uma segunda chance. Muito interessante isso. Trabalhamos com pedaços de uma vida quebrada. Muitas vezes essa pessoa ela já não está nem aí mais com esperança. Muitas vezes cristãs, nascidas num lar cristão, e mediante uma circunstância da vida, ela está sem nenhuma esperança. Tem um testemunho que também algum de vocês já devem ter visto, que é muito interessante, que tinha um pastor com o seu filho, que todo domingo à tarde, ele saía entregar folhetos. Não sei se vocês já viram esse testemunho. Aí todo domingo à tarde eles saíam entregar folhetos de casa em casa, evangelizar e tal. E um dia estava muito frio e chovendo.
muito frio e chovendo, e deu a hora deles saírem lá, a criança foi lá, pai, chegou, vamos lá e tal. Ele, filho, hoje não dá, está chovendo demais, caindo água lá fora e frio. Aí o pai viu que a criança ficou meio decepcionada, falou, mas vai você quer ir encarar essa chuva aí? Eita ficha. Aí a criança, então foi. O rapazinho pegou os folhetinhos embaixo do braço e saiu embaixo da chuva. Colocou lá uma roupinha e foi. E, de repente, ele andando, parou, viu uma casa, algo chamou a atenção e ele entrou naquela casa e começou a bater na casa. Bateu uma vez, nada, silêncio. Bateu outra vez, nada, silêncio. Bateu mais uma vez, nada. Ele, não tem ninguém, desistindo, mas algo chamou a atenção dele, ele voltou novamente e bateu mais uma vez. De repente, abriu a porta uma senhora. E a senhora falou, oi, filho, o que você deseja? Aí ele entregou um folhetinho com um sorriso de Deus, assim, algo extraordinário, entregou, falou, só queria dizer que Jesus te ama e deixar esse folhetinho para você. E beleza, virou as costas e saiu. No próximo domingo, o culto rolando normalmente, de repente essa senhora lá atrás pede para contar um testemunho. Aí foi lá na frente e contou que nesse dia ela estava no sótão, com uma corda já colocada no pescoço, em cima da cadeira para se enforcar. E de repente ela escutou alguém batendo na porta dela. Ela falou assim, vou ficar bem quietinha, porque essa pessoa bate, daqui a pouco já vai embora, né? E bateu de novo, e bateu de novo. E de repente bateu de novo. Ela falou, não é possível. Nunca ninguém vem me visitar. Faz tempo que eu estou largada aqui, ninguém me dá bola, ninguém... Quem será que está tão ansioso para falar comigo? E a hora que ela desceu, ela falou assim, que a hora que ela abriu, era um anjo do Senhor que estava lá. E ela, nesse exato momento, ela desistiu de fazer o que ela ia fazer e se entregou ao Senhor Jesus. Então, é algo para a gente se pensar, né? É algo que vale a pena nós compartilharmos esse amor. Nós encorajarmos uns aos outros. Nós caminharmos juntos. Sair um pouco da nossa comodidade e fazermos a diferença no meio, né? Amando, principalmente amando as pessoas. Porque para julgar a pessoa, como eu falei, já tem muitos e muitos. Agora, para amar, são poucos. Para finalizar, o que devemos fazer, então? Reconhecer o poder da palavra dita a seu tempo e de forma correta. Provérbios 16, 24 fala que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, sempre vemos palavras agradáveis, pessoal, com aqueles que estão ao nosso redor. Por mais que você vá exortar a pessoa, exortar é de Deus, é necessário, mas com palavras de amor. 2, reconhecer que os necessitados de encorajamento, na maioria das vezes, desenvolvem camadas de autoproteção por medo de serem rejeitadas. Esconde-se. Então, muitas vezes, os que estão precisando de encorajamento, que estão ao nosso redor, são pessoas que às vezes não demonstram isso. Elas se escondem. Ou às vezes são pessoas que elas se fazem, estão escondidas atrás de máscaras. Então, às vezes, são aquelas pessoas mais difíceis que tem no seu meio. Isso foi algo que mexeu muito comigo também, porque às vezes tem pessoas que você fala, não vou mexer com aquela pessoa. Aquilo é difícil. Mas, às vezes, essa pessoa está atrás de uma máscara que ela montou, que ela elaborou, porque ela está se sentindo sozinha. E como todo mundo fica com medo dessa máscara, ninguém chega para abraçar essa pessoa. Ninguém chega para encorajar. Ninguém chega para falar. Às vezes para conversar. Hoje mesmo, na hora do almoço, a gente estava conversando, o pastor comentando uma pessoa que foi conversar com ele, que o pastor sentiu que estava um amor muito grande por essa pessoa e tal, que um rapaz muito... E daí a Eva falou assim, às vezes tem pessoas que precisam só ser escutadas. E é verdade, gente. Às vezes a gente não tem tempo nem para escutar uma pessoa. A gente que trabalha em farmácia é engraçado,
Porque tem pessoas mais idosas assim que ele vai na farmácia só para conversar. Então, às vezes, quando entra lá, já brinca com a Mara, né? Nossa, agora... Porque daí, às vezes, tem mais cliente e é tipo aquela pessoa que quer contar o dia inteiro dela, porque é aposentado, às vezes, né? Então, mas como é gostoso você dar atenção para essas pessoas. Às vezes eu chego ali, eu fico horas conversando com alguns clientes nossos lá. Sento num banquinho lá e fica. E é gostoso. E eu vejo que, para mim, é prazeroso, porque para mim é um banho de experiência, e para ele também, para ela, né, às vezes. E às vezes é algo que a gente... É só isso que ele precisa fazer, escutar, sentar do lado ali. Como que foi o seu dia? Como que você está? Como que está a sua família? Não precisa falar mais nada, né? Isso é uma forma, muitas vezes, de encorajar as pessoas que estão ao nosso redor. Nossas palavras devem ser inspiradas pelo amor e direcionada aos temores dos outros, do próximo, né? Então, muitas vezes, nós precisamos entender o que aquela pessoa está sentindo e falar em amor, né, para o nosso próximo. Eu tenho certeza que, a partir do momento que a gente começar a fazer isso, mais pessoas vão começar a se voltar para o Evangelho, para Cristo. Mais pessoas vão vir para próximo de nós. Mais pessoas vão querer fazer essa diferença. Olha, não, ele veio, e mediante os meus pecados, mediante os meus erros, ele veio e me abraçou. Eu quero esse Jesus também. Eu quero também ter sentir o que ele sente e ser o que ele é. Que nós possamos ser essas pessoas e nos encorajarmos uns aos outros. Amém, irmãos? No dia a dia, no nosso trabalho, no supermercado, às vezes na padaria, aonde nós passarmos e pisarmos nossos pés, que nós possamos encorajar o nosso próximo. Amém? Convido você só a fechar os teus olhos para que nós possamos estar orando. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, nessa noite, Deus. E mediante essa palavra, Deus, nós queremos pedir perdão nesse momento, Pai, porque muitas vezes, ó Deus, deixamos, ó Deus, passar tão batido, ó Deus, as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, ó Deus, tem pessoas sedentas pelo Senhor. E nós, muitas vezes, preocupados com os nossos afazeres, acabamos deixando de lado essas pessoas. Esquecemos, ó Pai, que o Senhor nos deixou aqui para compartilhar o Teu Evangelho, para compartilhar o Teu amor. E acabamos deixando, Pai, essas pessoas muitas vezes de lado, Pai. Muitas pessoas, às vezes, que estão caminhando para o inferno, e a gente acaba, Pai, deixando de lado, Senhor. Ou pior ainda, Deus, muitas vezes nós criticamos, ó Pai, essas pessoas, apontamos o dedo, julgamos, queremos atirar pedra. Deus, que nós possamos acordar, ó Pai, e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nós possamos abraçar essas pessoas e amar elas, ó Deus, segundo o Seu amor, Deus, conforme o Seu amor, ó Deus. Nós queremos ser, ó Deus, o Espírito Santo Consolador, queremos ter esse Espírito Santo Consolador em nós, ó Pai, para poder ser o apoio, para poder ser o ouvido, o ombro amigo dessas pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Deus, que a partir de agora, Deus, no nosso dia a dia, nós possamos estar atentos, ó Deus, com as pessoas que traçaram os nossos caminhos, Deus. E que possamos fazer a diferença, Deus. Às vezes até num próprio irmão aqui da igreja, Deus. Às vezes num companheiro de trabalho. Ou às vezes alguém que eu encontrar numa caminhada. Que eu saiba amar essa pessoa segundo o Seu amor. Não com os olhos meus, que são olhos julgadores e críticos, mas com os olhos do Senhor, que são olhos de amor, carinho e compaixão. Em nome de Jesus, Deus, faz essa mudança em nós. É o que nós pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe então a todos, pessoal, e uma ótima noite, quarta-feira, resto de quarta-feira para vocês aí, um dia abençoado amanhã.